Olá, estamos novamente no MQF, hoje com a presença deliciosa para mim, eu espero para vocês com um sorriso imenso, Andréia Cotrim. Oi, Andréia, tudo bem? Bom? Andréia é dentista. Ortodontista. Ortodontista. Essa já é uma coisa, a gente fala dentista, é uma forma errada sempre de falar, Andréia? Não, dentista é quando você se forma na faculdade, você faz odontologia, então você se forma dentista. E depois você tem as especialidades. Então tem a pessoa que faz ortodontia, pessoa que faz clínica geral, pessoa que faz periodontia, implantodontia. São disciplinas diferentes que você tem que fazer um curso de pós-graduação para poder ter o título de especialista. Então só o especialista que pode trabalhar na área. O resto é clínico geral. Tá. Nunca tinha entendido essa. Obrigada por é engraçado, né? Sempre aprendendo, né? Conta, Andréia, um pouquinho da história, porque a Andréia tem uma história familiar, linda, né? Que assim, é uma família de profissionais e que sempre, né? Sempre foi a primeira escolha sua ser dentista? Não? Ser ortodontista? Quando eu comecei, na verdade, assim, meu avô era dentista, o pai do meu pai dentista também, meu irmão, que você Flavinho, conhece, Flavinho também estudou com você, o Flávio também fez odontologia, e eu tinha uma dúvida do que fazer, mas eu gostava muito de odontologia, aquilo parece que estava enraizado na gente, uma coisa que, sabe, meu pai levava a gente para o consultório desde pequeno, para a USP, assistir aula, então a gente gostava muito disso, e aí eu resolvi fazer odontologia. Dentro da odontologia, logo que eu me formei, como meu irmão também foi fazer ortodontia, eu tentava não fazer ortodontia, porque meu pai já era ortodontista, meu irmão, então eu fui tentar achar um outro caminho, mas não teve jeito. Não teve jeito, eu gostava muito daquilo, era aquilo mesmo que eu gostava, e aí eu fui fazer. E é muito engraçado, porque é uma paixão dos três muito grande, e hoje a gente conseguiu, dentro da mesma disciplina, os três conviverem, trabalharem juntos, e a gente é muito feliz. E é muito interessante, pois é, porque é um grupo familiar, né? Eu não sabia desse detalhe, que todos os três têm a mesma especialidade. Mas aí, como é que foi na história de profissional de vocês? Porque vocês ampliaram, vocês saíram de alguma maneira desta questão, né? Porque eu sei que hoje vocês têm um instituto, né? Então conta um pouquinho essa história, porque você agora também trabalha na questão educacional, pedagógica. Isso, trabalhamos. Então, o meu pai, desde que ele começou a trabalhar, a clinicar, ele já começou com esse lado acadêmico. Ele foi professor da USP durante muitos anos, montou várias especializações, montou várias faculdades, não só em São Paulo, como fora de São Paulo. Faculdade. Então, quando o pessoal ia fazer a faculdade de odontologia, pediam para ele ajudar a montar o corpo docente. Isso. Inclusive, ele foi diretor durante mais de 20 anos aqui em São Paulo da Unicid. Então, ele sempre teve muito ligado, contato muito grande com isso. Logo que a gente se formou, o Flávio se formou primeiro, ele foi fazer curso, ele teve muitas oportunidades, ele também ficou na USP fazendo tipo de uma monitoria, depois foi fazer especialização, mestrado, doutorado. Então, ele ficou Manteve a vida acadêmica também. Manteve a vida acadêmica também direto. E o meu pai já começou com os cursos, mesmo antes do Flávio se formar, ele já tinha os cursos de pós-graduação nas faculdades. Ele começou no consultório, mas ele tinha nas faculdades. Dentro da faculdade, ele tinha a aula da graduação e ele montou a pós-graduação. Então, ele era diretor, ele tinha toda a pós-graduação de várias faculdades. Mas até um determinado tempo, tinha a vida acadêmica, as atividades acadêmicas deles e tinha consultório. Isso. Não, o consultório ele sempre teve, totalmente desvinculado. Isso, são separados. E aí ele montou. Aí, dando curso em faculdade e tal, e uma vez ele foi convidado para dar aula de um amigo dele. E era uma casa que o amigo dele tinha começando um curso que ainda não era autorizado pelo MEC e tal, era um curso de pós-graduação. E aí ele viu a possibilidade de um dia ele fazer o instituto dele. Isso faz mais ou menos uns 20 e poucos anos. E aí ele falou, não, eu vou fazer o meu. Nessa época, eu e meu irmão casamos. Então a gente saiu da casa que a gente morava. E ele falou, eu vou ficar sozinho nessa casa, era uma casa grande, ele falou, vou construir meu instituto aqui nessa casa. Olha. Então, ele
nessa época, ele continuou nas faculdades, continuou dando curso e montou uma clínica onde ele montou o Instituto Velini na casa onde a gente morava. Então ele construiu as cadeiras e tal. E ele atendia a população carente já, que não tinha condições de pagar, que era o público das faculdades, que já tinha uma lista muito grande de procura, porque sempre foi um tratamento muito bem feito, com qualidade do material de primeira linha, os professores, sempre os melhores professores. Então aí ele montou o Instituto na casa. E aí esse detalhe ainda não sabia, quer dizer, o Instituto nasce de verdade no seio familiar concreto, totalmente. Quer dizer, não só da família, porque são pai e irmãs, mas dentro da casa que vocês nasceram. Dentro da casa. Então foi muito gostoso, porque era assim, a gente dava aula naquela casa reformada, mas que a gente brincava quando a gente estava às vezes dentro da casa. Nossa, eu e meu irmão dando aula, às vezes falava, você lembra que aqui era o seu quarto? Você lembra que aqui era o meu? Então assim, a gente sempre foi muito feliz. Tinha histórias, né? Ainda pra contar, compartilhar. Muita história. E a gente foi muito feliz naquela casa e foi muito feliz no nosso curso quando a gente começou. Porque a partir do momento que ele começou a ter o dele, parece que ele tinha paixão por essa parte de curso, essa parte de pós-graduação, e ele já foi presidente do conselho de odontologia, então ele foi uma pessoa sempre muito ligada. Parte de formação já fazia parte da corrente sanguínea. Total. E ele passou isso pra gente com amor e a gente foi tocando isso com muito amor e aquela coisa assim, os alunos começaram a ver. Então foi crescendo muito o instituto, foi crescendo muito a procura. Porque é uma entrega de verdade, eles têm uma história de paixão, de entrega, que é amor mesmo, né? E isso faz muita diferença, é uma história de sucesso familiar. E aí depois ele resolveu montar, ele tinha o consultório dele, que era na região da Paulista, e isso que era na Vila Mariana. E aí surgiu uma oportunidade dele, ele ia morar com a família num apartamento, e ele acabou trocando por um conjunto comercial na Avenida Paulista, que é um andar na Avenida Paulista. E aí ele falou, meu sonho vai ser construir um instituto lá, com o consultório particular. E isso faz mais ou menos uns 5 anos. E não pararam mais. E não pararam mais, né? E aí vocês agora têm o Instituto Velini, isso, né? Que ministra aulas só de pós-graduação? Não, como é que tá isso hoje? Então, você que é dentro, fora, né? Como é que a gente faz curso de pós-graduação, nós, eu, o Flávio e o Dr. Velini, que é o meu pai, damos o curso de ortodontia junto com outros professores, então nós temos a especialização e o mestrado, que são os cursos top de linha, e temos os cursos preparatórios para você chegar na especialização ou no mestrado. Todos focados em ortodontia? E o nosso. E depois nós temos professores associados, então nós temos o curso de implante, o curso de estética, toda essa parte ligada a odontologia. Então todos os cursos de odontologia estão começando. E a gente não dá aula só aqui no Brasil, nem em São Paulo. Pois é, e aí, essa é uma segunda etapa, né? Depois do primeiro sonho, ou foi concomitante? Como é que aconteceu isso? As coisas vão surgindo, porque conforme não era uma expectativa de vocês? Não. Conforme vinham os alunos, você tem alunos muito bons, alunos muito dedicados. Então o aluno vinha, fazia... Tudo que é com amor, cresce com amor, né? E ele fazia assim, 7 anos de curso. Então fez um curso, depois faz outro, depois faz... Chegava uma hora que eles acabavam o curso e eles falavam, doutor Velini, eu não quero ficar longe do senhor. Eu quero continuar, eu quero... O que eu posso fazer? Aprender, né? A paixão por aprender. Isso. Então muitos resolveram montar mini Instituto Velini em algumas regiões. Então nós tivemos alunos que já montou o instituto, já teve no interior de São Paulo. Agora, os mais fortes são, no momento, na Venezuela, que nós temos 5 a 7 turmas em andamento. Então a gente vai uma vez por mês um professor para lá. Nós já tivemos em Portugal, agora a gente está em Moçambique também montando. Então atualmente é Moçambique e Venezuela. E aí a gente tinha no Chile também, que a gente ia, agora os alunos estão vindo para cá. Então nós temos, na América Latina, a gente tem muito essa troca de curso. Curso de pós-graduação fixo é esse da Venezuela. E o resto os alunos fazem esse intercâmbio. Então, Paraguai, a gente dá no Chile, já fomos para Bolívia, Colômbia. Então a gente tem muito essa troca. Tanto os alunos vêm fazer curso aqui com a gente, quanto a gente vai dar curso lá para eles. Então eles continuam e esses foram alunos formados com a gente. Então a gente
eles continuam. A família vai ampliando e aumentando, né? Eu falo pro meu pai que a gente tem vários irmãos, porque esse pessoal acaba virando irmão, né? Porque e não quer largar a família, né? Exatamente. E a gente, como a gente escreveu 2 livros já... Fala dos livros. A gente, primeiro, meu pai já escrevia livros de anatomia, tal, que ele era da época da USP. Depois ele resolveu escrever um livro de odontologia que, no fundo, era a apostila que a gente fazia para os próprios alunos. Tá. Então essa apostila foi evoluindo e depois de muitos anos ela se transformou num livro, que hoje é um dos livros mais vendidos da odontologia. Olha, que maravilha. Livro top de linha, que já tem 7 edições, tem 2 edições já em espanhol, então é um livro... E esse livro, o que facilita do nosso curso é justamente isso, que esse livro é um livro didático. Então, por isso a gente dá muito curso via internet. A gente tem essa facilidade do curso, porque o aluno segue o nosso manual, que é o livro, que é escrito justamente para ele aprender a odontologia. Nessa primeira parte, ele pega o princípio da ortodontia, né? Começando com toda essa parte de diagnóstico, planejamento, para saber como ele vai tratar aquele caso. E o segundo livro é um livro clínico. A partir do momento que você já diagnosticou, já viu o que você vai tratar no seu paciente, como que você vai fazer aquilo que você planejou. Tá. Então é um livro clínico, como atender, desde como recepcionar o paciente, como arquivar a documentação do paciente, como limpar o material, quer dizer, tem uma preocupação muito grande com panorâmica. Em fazer a ortodontia muito bem feita, da maneira que é possível de se fazer para qualquer um, com qualidade, que é isso que a gente precisa. Importa, né? Isso que importa, que realmente é saúde, né? E que a gente, assim, existe uma mudança muito grande, dependendo da idade que você tem, você vai saber disso, né? Na visão de como tratar, porque não faz muitos anos atrás, toda a leitura cultural era de tirar os dentes e colocar dentaduras, né? Isso não faz muitos anos, né, Andréia? Não. E hoje, assim, se sabe que isso nunca mais precisa acontecer. Não. Que é uma questão como todo o organismo preventivo e que você pode estar cuidando sempre, né? Isso é um fato. Tanto no tratamento do cuidado da saúde bucal como um todo, com relação à higiene, escovação, quanto com relação aos aparelhos ortodônticos. Hoje em dia a gente trata a criança desde pequeno, que é uma parte de prevenção, é uma parte de ortopedia, onde você consegue movimentar o osso, você consegue reposicionar. Eu acho que isso é uma dúvida de muitas mães aí. Como é que, assim, o aparelho eu já vi criança usando aparelho em dente de leite. Como é que é isso? O que a gente faz? Nessa primeira fase, a gente trata a criança tentando resolver o problema da base óssea. Então, se aquela criança vai virar dentuça, porque o pai, a mãe, ou que você vê nesse estudo, e você vê nesse estudo que você faz um estudo cefalométrico com as medidas do paciente, através de radiografias. Com esse estudo, você consegue ver se esse paciente está crescendo com alguma normalidade na face. Tá, então, assim, um alerta para os nossos web espectadores aqui, quer dizer, pais e mães, se já tiver histórico na família de alteração de arcada, precocemente, 1, 2 anos, deve fazer essa avaliação? Não, normalmente a gente costuma a partir dos 4, 5 anos. De 4 a 5 anos começar a estar atento, que é um pouco antes da troca da primeira dentição. Porque a partir do momento que você pega a criança pequena, se é um problema muito grave de osso, você consegue resolver, porque o osso é mole, é plástico, você consegue mexer. Então, com um aparelho removível, muitas vezes, você consegue manipular para que o osso comece a crescer igual. Então, você corrige essa genética, na verdade, essa genética, né? Eu brinco na minha aula que na hora que você escolhe o dente do seu filho, é na hora que você escolhe o seu marido. Que daí sim você consegue ver. Então você começa a tratar desde pequeno, você faz esse primeiro tratamento não muito preocupado com a posição dos dentes, mas sim com posição, criança que tem hábito de respiração bucal, criança que tem hábito de colocar a língua, interpor a língua na fala. Que dá toda a alteração, Isso, né? Mordida cruzada. Tem vários casos que você consegue evitar desde pequeno. Depois, numa segunda fase, você faz um tratamento corretivo com o aparelho fixo. Segunda fase.
vai lá rapidinho responder seu e-mail, tomar seu cafezinho, porque nós já voltamos para a segunda fase, para os sorrisos maravilhosos. Até já! Olá, voltamos aqui no MQF hoje, na WNTV, com a Andréia Coutrin, falando do Instituto Velini, falando de um sorriso. E, Andréia, a gente estava falando no bloco anterior, né, de que a criança pode começar a ser avaliada, dependendo da genética familiar, tal, desde os 4, 5 anos. Olha, pais, atenção aí, se tiver um histórico familiar. Aliás, um entre parênteses, hoje eu escutei uma história que eu falei, me lembrou agora muito, no rádio, dizendo que um chinês foi processar a mulher dele e ganhou na justiça por ter filhos feios. Você ouviu isso? Não. Olha a história. Eu me lembrei por causa dessa história da arcada, você falou do marido, isso, né? A história é o seguinte, ele é um chinês, parece que morando na Coreia, essa história, não sei se foi na Coreia, mas acho que sim. Descobriu que a mulher que ele casou tinha feito uma série de plásticas. Portanto, ele se sentiu enganado, né? Porque ele casou com uma mulher que seria teoricamente bonita, mas ela era geneticamente feia, teve filhos geneticamente feios e ganhou na justiça. Isso vai ser ótimo para usar em aula. Você imagina o negócio dele? Então procure esse caso. Justamente isso. Porque assim, o que a gente estava conversando, a histórica genética familiar é um fator determinante, não é que vai acontecer, mas existe uma grande probabilidade, né? Isso. E aí você que quer ter aquele sorriso maravilhoso, já pode se preocupar a partir daí, né? Exatamente. Não, e eu falo justamente isso na aula. Quando você for casar, aquilo que falavam antigamente, olha para o pai, olha para a mãe, mas é justamente isso. No fundo, você acaba procurando alguém para casar parecido com seu pai ou os meninos parecido com a mãe. E quando isso já vem com problema, muitas vezes o que acontece? A mãe tem o dente pequeno e o pai tem a boca grande. Muitas vezes acontece que no cruzamento a criança nasce com a boca grande do pai e o dente pequeno da mãe. Ou às vezes ao contrário, o dente muito grande e a boca, o osso pequeno. Então, muitas vezes você tem que fazer um tratamento com extração. E não pode deixar de esquecer que a gente pode tentar trabalhar isso até intrauterino, né? Isso. Porque no meu filho, por exemplo, você estava falando, eu estava lembrando, as arcadas, eu até avaliei, agora diz que a arcada dele é perfeita, mas toda a parte óssea, tipo de... Meu filho foi amamentado até os 8 meses, né? Isso ajuda Depois muito, né? Eu não dei comida picadinhas, já era pedacinhos, ele já foi introduzido com mastigação tal, para trabalhar toda a arcada. Mas existe um preparo que é possível. Existe. O que acontece? A natureza já faz. Então a criança nasce, ela começa a mamar no peito, isso tudo já fortalece toda essa parte da musculatura, a respiração começa a funcionar tudo já automaticamente. Quando você altera isso, vamos dizer, se você não dá de mamar e ponha uma mamadeira com um furo grande, a criança não consegue engolir ao mesmo tempo que ela tem que sugar e respirar. Então essa criança pode desenvolver um problema ou respiratório ou um problema de deglutição. Então, isso são alterações que acontecem e isso pode virar uma má oclusão, isso pode virar um problema depois. Então a gente realmente aconselha a amamentação e depois seguir todas essas fases para justamente a musculatura toda ficar bem desenvolver junto com a criança. Agora vamos supor que você não perde esta fase, né? Ou que não teve isso. E hoje a área odontológica, né? Ela oferece milhares de oportunidades. Vamos pular um pouquinho, né? E contar o que está acontecendo hoje, né? Porque assim, eu sei que o sonho humano, eu não vou nem dizer de cultura nem de geração, é que a gente tenha tecnologia suficiente para ir no dentista e não ficar escutando aquele aparelhinho. Isso a gente não conseguiu ainda, né? Não conseguiu. É um problema. Mas conseguiu muita coisa, principalmente na parte de estética. Queria que você comentasse um pouco, porque tem tantos produtos entrando no mercado hoje, assim, todos são válidos, todos são bons, como é que é? Olha, hoje em dia você precisa avaliar muito. Tem muita coisa e você precisa, antes de fazer qualquer procedimento, seja ele na área odontológica, ortodôntica, estética, você tem que avaliar não só o profissional, para saber se esse profissional foi bem formado,
Está habilitado. Tá habilitado a fazer aquele tratamento. Por quê? Porque hoje em dia é muito mais fácil. Você consegue comprar os produtos importados, que são muito fáceis. Você tem acesso a tudo isso. Você recebe uma técnica, uma preparação e começa a aplicar. Mas aí você não consegue usar. Então, aí que está a grande sacada. Você precisa se treinar para você realmente poder fazer o melhor para o seu paciente. Então, qualidade de material, hoje em dia a gente tem muito. Então, mas de formação... Mas a formação que está fraca. Porque a formação lá na faculdade não dá para você dar tudo. Você tem que fazer isso um curso de pós-graduação. E as pessoas querem sair da faculdade e já começar a ganhar dinheiro, sem se preocupar na sua formação. Então, o que acontece? Começam a fazer muita besteira. Então, hoje em dia, você vê muita coisa errada. Você diria que a formação geral... muita coisa certa. No geral de formação na odontologia, você acha que tá bom? Porque eu tenho visto aí na área geral de saúde muito complicado. Tá complicado. Por isso que eu digo, você tem que procurar o profissional e saber se realmente o profissional está habilitado a fazer. Eu sinto isso na minha área, que é a ortodontia, né? Então, a ortodontia é uma área complicada, porque hoje em dia os aparelhos já estão tão... automatizados. Nossa, a mudança foi muito grande. Então, se você treinar um robozinho, ele pode fazer, teoricamente, um tratamento ortodôntico. A parte técnica? A parte técnica. Aí que está o problema. Por isso que a nossa preocupação lá no começo é justamente aquela parte do diagnóstico e planejamento. Hoje em dia, quem sabe fazer um bom diagnóstico e souber planejar o caso, você consegue ter sucesso. Em 100% dos casos. É porque eu já ouvi tantas histórias assim de desgaste do dente pela questão estética das plaquetas, ou de aparelhos que depois deixam os dentes moles, né? Quer dizer, então toda essa... o teu diagnóstico clínico é realmente na questão da formação. Porque a qualidade tecnológica está muito avançada, mas a informação, ela não está sendo processada de uma maneira adequada. Não, e aí o que acontece? O profissional não sabe lidar com aquilo. Então ele acaba fazendo, mas aquilo não fica com a qualidade que a própria indústria fez o produto para ter a qualidade top de linha. Mas se você não sabe usar o material daquela maneira, você não consegue obter o resultado. Então você Explica um pouquinho para os nossos web espectadores mais leigos, inclusive, assim, o que seria usar, né? A gente está falando um pouco, se eu estou entendendo bem, essa questão da dentição, quer dizer, cada procedimento não é adequado a todos. Não. Né? Pode ser maravilhoso. Por exemplo, vamos pôr os nomes aí. Né? Eu estava comentando com você que tem aquela, funciona até para bruxismo, aquela, como é que chama? Invisalign, placa. A plaquinha, né, que usa-se para bruxismo, mas que é também para estética. Isso. E tem uma outra que é o desgaste total das facetas, né, para colocar as placas de porcelana. Quer dizer, o que seriam? Existe uma diferença muito grande. Um fato é você querer tratar os seus dentes, o que as pessoas precisam entender é o que é melhor. Então, por exemplo, você tem os seus dentes natural, sem nada, sem problema de cárie, sem nenhum problema. Eles estão um pouquinho torto, fora do lugar, fora de posição, e isso te incomoda. Então você tem opções. Ou você trata com aparelho, ou você trata com faceta. Qual a diferença? Quando você trata com uma faceta, você desgasta aquele dente natural. E aí você coloca uma faceta ou uma resina, ou você faz, né, essas lentes de contato, que agora está na moda tem a lente de contato, né? Então o que acontece? Você está desgastando um dente são, saudável, sem problema de infiltração nenhuma, por um motivo que não é o problema dele. O problema dele é que ele está fora da posição. Se ele está fora da posição, você tem que se preocupar com a oclusão. O problema da odontologia, no geral, é o quê? A oclusão. É os dentes se encaixarem. É você conseguir mastigar sem ter dor na articulação. Você conseguir fazer toda a sua movimentação sem ter desgaste nos dentes. Então, o problema do dente estar torto, para algumas pessoas é estética. Mas para quem entende, o problema não é estética, é o dente estar encaixado. Então não adianta você fazer só uma faceta. Porque isso vai deixar, inclusive, o dente... desprotegido.
desprotegido e vulnerável, né? Vulnerável. Eu ia falar. Futuramente já tem infiltrações, cárie. Aquele dente que potencialmente não traria trabalho, não traria problemas, exatamente, em 5, 10 anos, ele fica muito mais propenso. Começa a ter problema. Agora, quem já tem problema, quem já tem o dente quebrado, quem já tem uma faceta, quem já teve uma cárie, aí sim é extremamente usado essas facetas. Aí a gente usa muito. Mas existe indicação. Mas isso não agravaria? Não, mas se você já tem um problema, se você tem que tratar, fazer uma restauração, fazer uma coroa, aí faça você pelo melhor. Opta pelo melhor, que são essas facetas estéticas, que são bárbaros, tal. Mas não é o problema do dente torto. Então, o que as pessoas precisam entender é que existe uma diferença. Tem muita gente querendo tratar dente torto com faceta. Não é assim. O dente torto, você tem que colocar o dente na posição correta. Que é isso se não estiver atrapalhando, porque pode ter, é uma pergunta, pode ter um dente torto com uma boa oclusão? Muito difícil. Tá. A oclusão é o encaixe dos dentes de cima com o dente de baixo. Existe um encaixe perfeito. Então, esse encaixe perfeito, se tem algum dente que está fora do lugar, ele não vai conseguir ficar perfeito. Tá. Então, isso vai levar a algum trauma. Você pode desgastar mais um dente, você pode quebrar o outro dente. Então, perfeição não é o fato de estar um em cima do outro. Não, pode estar um em cima do outro. Na verdade, você encaixa os dentes de Mostra cima... um pouquinho mais para cima para os nossos... É que esse aqui está até com o aparelho, mas você encaixa um dente de cima com os dois de baixo. Então, ele encaixa... Esse está com o aparelho? Esse aqui é um dos aparelhos. Então, esse aqui a gente consegue ver melhor... Então, tá vendo? Ó, você encaixa um dente de cima com dois de baixo, um dente de cima com dois de baixo. Tá. E eles terminam em zero. Então, o que que acontece? Você tem esses dentes... Perfeita. Essa é uma oclusão perfeita. Então, quando você faz os movimentos mastigatórios, tudo, o dente tá ali, ele se protege. Ele não protege pesa de um lado. Não, você não tem dor de cabeça. Muita gente tem dor de cabeça. E não sabe. Vai ver, é por causa da oclusão, que tá... com algum trauma e a pessoa tem dor de cabeça por causa da articulação. Até coluna, né? Até coluna. Até coluna tem muito pode problema. ter, Por né? quê? Porque começa você ter toda essa musculatura, você começa a ter o posicionamento vai compensar correto. O corpo é sistêmico, ele vai estar sempre tendendo, né, a ver a melhor posição para ele. Então, se está tendo um desvio, ele vai compensando, vai tentando ver, né? Então, tem muitos casos. De hoje em dia, a odontologia, principalmente a ortodontia também, evoluiu tanto que você tem aparelhos como esse que você consegue corrigir. Mostra aí, tira pra gente ver esse aparelho. Não, dá pra tirar? Esse é outro. Esse é um aparelho que é por dentro. Então, quando você olha, você pode usar ele tanto em pessoas que não podem mostrar, pessoas de televisão como você, pessoas, artista, pessoas que fazem, praticantes de esportes que possam machucar a mucosa. E esse é o mesmo do externo? Esse é o mesmo do externo. Você pode optar entre esse aparelho, então seria esse aqui é o estético, né, que é um aparelho colado pela face de fora, né, pelo lado externo dos dentes. Esse é o aparelho comum, que existe o metálico, e esse que é o aparelho cerâmico. Cerâmico. Ele é o cerâmico, que ele é mais rígido. Então esse é o aparelho que a gente chama normalmente de vestibular fixo. Tá. É o aparelho fixo. E é exatamente o mesmo que pode ser feito interno? Isso, mas são aparelhos específicos que você compra já para a parte interna do dente. Tá. E hoje em dia você tem esses aparelhos da face interna dos dentes, você consegue fazer, são aparelhos feitos... Olha isso! Esse aparelho, ele é individualizado, ele é confeccionado para a boca do paciente. Tá. Então você tira a moldagem da boca do paciente, manda ou para a Europa, existem alguns lugares, Alemanha, França... Brasil não. Brasil ainda não. E ele confecciona para o dente do seu paciente. Então isso aqui é confeccionado pecinha por pecinha, única e exclusivamente para essa boca. Os fios também são dobrados por robô, então já vem os fios pronto, embalados um a um. E a vida útil de um aparelho como esse? Esse aqui você usa em torno, vamos dizer, no processo todo, no máximo até 2 anos. Em alguns casos você pode ir mais rápido, outros não. Esse aparelho que é customizado, que a gente chama, que é a última geração que tem de aparelho, nem na técnica antiga já existe. Só nesse aparelho que é o aparelho lingual, que é chamado de aparelho lingual, que você encontra. Que maravilha. E isso são os aparelhos fixos. E os aparelhos móveis que a gente usava antigamente, a gente tem esses que são placas,
que você encaixa no dente. Deixa eu ver se eu consigo. Encaixa tanto que não sai. Não, você pode fazer tudo o que você quiser. São placas que você usa e ela alinha os seus dentes. Então, são chamados de alinhadores. São aparelhos removíveis que você encaixa e cada vez que você troca essa plaquinha, ele vai fazendo um movimento no seu dente. E essa placa também existe com estética? Existe. Também existe com estética. Tem uma que ela é só estética, você coloca para ficar. Mas ela pode ser com a mesma função? Então, com a mesma função não tem ainda. Não. Mas vai chegar lá. Já. Chegar. Gente, vocês viram que assim, infelizmente nosso tempo é super curto, mas assim, vocês viram que o mundo aí para um sorriso perfeito tá cada vez mais evoluindo e cabe a você estar escolhendo direitinho, né, Andréia, quem vai estar sabendo do profissional, mas que existem muitas possibilidades. Todas são muito custosas ou existem maneiras e maneiras de estar usando e você realmente poder fazer um tratamento todo em conta? Então, os aparelhos, o que acontece? O aparelho metálico, ele é produzido em série, do mesmo jeito que o aparelho cerâmico. Só que o metal que é produzido, o aparelho, fica mais barato. Então, existe uma diferença de valor. O do aparelho metálico, o aparelho cerâmico é aproximadamente, vamos dizer, o dobro do aparelho metálico. E o aparelho lingual, dependendo do tipo do aparelho lingual, ele chega a ser umas 4, 5 vezes mais, até mais caro. Porque são pouquíssimas empresas que têm, é um aparelho teoricamente muito novo, esses customizados são de 2001, quer dizer, muito novo, muito recente, é uma tecnologia embutida muito grande, então eles são bem mais caros realmente. E aí tudo, obviamente, é custo-benefício, né? Andréia, exatamente. Muito obrigada. Obrigada a você, gostaria que você desse as últimas considerações dos nossos espectadores e dissesse como é que eles podem estar te acessando, aonde te encontram, encontra você e o Instituto. Tá ótimo. O Instituto é Instituto Velini. O site nosso é www.velini.com.br. Com L e 2 L's. Com 2 L's e I no final. Velini. E o meu site, o meu e-mail, no próprio site, vocês têm lá, nós temos o Facebook, que é a página do Facebook hoje em dia, então, Instituto Velini, né? E o meu é andreacf@velini.com.br. Aqui no GC. Andréia, muito obrigada. Muito obrigada. Adorei. É um grande prazer estar aqui com você, viu? Obrigada, Andréia. E com vocês, sorrindo. Até a semana que vem.